Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, Sub-17 palmeirense está em mais uma final do Campeonato Brasileiro da categoria pelo terceiro ano consecutivo, hein? E a gente vai em busca do tricampeonato, exatamente. Seriam 3 títulos consecutivos se a gente ganhar nesse ano aqui, né? E o Palmeiras vai enfrentar ou Santos ou Fluminense na grande final. Eles se enfrentam na tarde desta quarta-feira. Estou gravando exatamente na quarta pela manhã. Eles vão jogar à tarde na Vila Belmiro. A ida lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, foi 2-2. Então, enfim, vão decidir essa vaga aí. O Santos tem o artilheiro da competição, que é o Lucas Meirelles, atacante que já balançou as redes em 13 oportunidades. Murilo Dourado marcou mais um contra o Botafogo na volta da semi, né? Daqui a pouco a gente vai ver os gols. O Palmeiras venceu por 2-1, já tinha ganhado por 1-0 na ida, então placar agregado de 3-1. Então, de repente, a gente pode ter na grande final um duelo de artilheiros, né? Além de um duelo entre duas equipes paulistas, rivais, valendo taça. O Palmeiras poderia chegar, como eu falei, ao seu terceiro título consecutivo do Brasileiro Sub-17, mas vamos ver se o Santos faz seu dever de casa diante do Fluminense, né? A gente aguarda esse jogo. Claro que em breve a gente traz aqui no nosso canal Verdão Info as informações da data, né? Não é nem das datas, porque a gente lembra, a final do Brasileiro Sub-17 é disputada em jogo único. Então daqui a pouco a gente vai ver como o Palmeiras chegou a essa final, batendo o Botafogo por 2-1 no estádio do Canindé. E na ida tinha ganhado já por 1-0 lá no Newton Santos, com um golaço de falta do Eric Belé. Bom, nesse jogo de volta, vamos destacar já os goleadores, né? Vale lembrar que o Botafogo saiu na frente e o Verdão virou ainda no primeiro tempo, mas daqui a pouco a gente vai contar a história certinho do jogo. Fato é que quem empatou a partida foi o Antônio Marcos, mais um gol dele, 4º gol do Antônio Marcos no Campeonato Brasileiro Sub-17. Já são 13 no total na temporada. Ele vem substituindo o Heitor, que se lesionou recentemente. O Heitor tinha ganhado a vaga, agora o Antônio Marcos retoma, muito por conta da lesão do Heitor, e a gente já conhece, né? O Antônio Marcos chegou no começo do ano, enfim, e tem jogado bem, né? Tem feito uma excelente temporada. E o outro gol foi dele, Murilo Dourado, mais um, para variar um pouco, né? Artilheiro do Sub-17 palmeirense no ano, são 17 gols já nessa temporada, e no Brasileiro, como eu falei agora há pouco, são 12 bolas na rede, falta um só para ele alcançar o Lucas Meirelles, atacante do Santos, lembrando que o Lucas joga hoje à tarde contra o Fluminense. Bom, sobre a escalação do técnico Gustavo Almeida, tivemos novidades sim, eu vou trazer os 11 iniciais, para daí a gente ir falando um pouquinho também sobre os desfalques, mas quem jogou no gol foi o ótimo Cauã Lima, mais uma vez titular da meta, ele que vem sendo reserva do Sub-20, né, e titular do Sub-17. Na lateral direita tivemos o Luiz Saboia, que deu uma linda assistência para o Antônio Marcos. Na esquerda, o Marcos Vinícius, mais um que ganhou essa vaga ao longo da competição. Vamos lá para a zaga, porque aí tivemos uma pequena mudança, porque o Lucas Ramon se lesionou e deu lugar ao Luiz Fabiano. Então, Luiz Fabiano e o capitão João Paulo formaram a zaga. No meio-campo, mais um desfalque importante. O Jorginho levou o terceiro cartão amarelo na ida, exatamente contra o Botafogo, e não pôde jogar a volta. Então, entrou o Matheus Cândido, que jogou ao lado do Luiz Pacheco. O Matheus Cândido entrou bem, inclusive deu uma assistência para o gol do Murilo Dourado. E o quarteto de frente, Eric Belé, nosso camisa 10, Wesley, Antônio Marcos e lá na frente o Murilo Dourado. Bom, e o Botafogo começou com desvantagem no placar, né? Tinha perdido na ida por 1-0 e mesmo jogando aqui em São Paulo foi para cima, começou melhor que o Palmeiras, ainda que o Verdão tenha tido a primeira oportunidade, né? A primeira boa oportunidade do jogo com o Eric Belé cara a cara, uma excelente defesa do Matheus, colocou para escanteio ali, mas depois disso só deu fogão até os 30 e poucos ali minutos do primeiro tempo, só deu o Botafogo, inclusive com o fogão abrindo o placar. O Kaique, lateral esquerdo, apareceu ali na área e quem vai finalizar vai ser o Valdemir, enfiou uma bomba ali, né? Sem chance para o Cauã. A gente vai ver no replay que não estava impedido, fiquei na dúvida, confesso, mas pareceu na mesma linha. E aí a gente vai ver a disputa do Kaique e a finalização do Valdemir. 1-0, portanto, para o Botafogo abrindo o placar no Canindé. E o Fogão seguiu imprimindo um ritmo muito forte na primeira etapa, inclusive teve um lance cara a cara do Iago, centroavante, que o João Paulo, capitão do time, salvou em cima da linha. Como a gente brinca, marcou um gol o João Paulo ali, né? Foi literalmente uma bola ali que estava entrando e ele tirou em cima da linha. Então, quer dizer, o Botafogo poderia ter feito sim o segundo gol pouco depois de abrir o placar. Bom, mas tudo mudou aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Iude do Botafogo fez essa falta em cima do Murilo Dourado, e aí o nosso centroavante começou a sangrar muito aqui na região do rosto. A auxiliar estava na cara do lance, estava em cima do lance ali, né?
e informou o juiz que era um lance passível de cartão vermelho. Então o árbitro acabou aplicando realmente o vermelho e expulsou o zagueiro do Botafogo. Aí começou a só dar Palmeiras, né? Então o jogo inverteu totalmente. Palmeiras acertou uma bola na trave, inclusive com o Eric Belé, quase que empata o jogo, mas ao longo da primeira etapa foi fazendo seus gols até virar a partida, exatamente até o intervalo. O Verdão já tinha feito 2-1. Então vamos ver o primeiro gol do Palmeiras. Cruzamento do Luiz Saboia na cabeça do Antônio Marcos. Esse foi o gol de empate, né? O Antônio Marcos chegando, portanto, a 4 gols no Campeonato Brasileiro Sub-17. Cruzamento do ótimo Luiz Saboia, que é um lateral que pode fazer a função mais defensiva, mas ataca muito bem também, tem um belo cruzamento. E virou o jogo com ele, Murilo Dourado, recebeu na frente, tentou uma vez, né? O zagueiro do Botafogo travou, aí ele consegue dar o giro e finalizar, né? É incrível como tem facilidade de encontrar o caminho das redes o Murilo Dourado, seja de cabeça, seja com finalização ali na perna direita, perna esquerda, é um ótimo centroavante, tá? Então, chega ao seu 12º gol, vocês viram o lançamento do Matheus Cândido, né, que deixou ele na boa para marcar o gol da virada lá no Canindé. Bom, e aí aquela coisa, né? No segundo tempo, o Botafogo com 1 a menos precisava virar o jogo, precisava fazer 2 gols para levar a partida para os pênaltis. Então, começou a ficar difícil a missão da equipe carioca. E claro, foi o Palmeiras quem tentou ainda ampliar o marcador com alguns bons reservas que entraram durante o segundo tempo, como por exemplo o Juan Gabriel, que tentou de cabeça ali, acabou perdendo o gol. Minutos depois foi a vez do Isaac tentar, mais uma grande defesa do Matheus, goleiro do Botafogo. Enfim, o Palmeiras jogou melhor durante a maior parte do jogo, claro, muito por conta da expulsão. Vale lembrar que o Botafogo iniciou melhor a partida e assustou o Palmeiras nos minutos iniciais. Inclusive, o técnico do Verdão, Gustavo Almeida, falou exatamente sobre isso para o portal da Base Brasil, sobre esse bom começo do Botafogo, esse momento de pressão que o Verdão sofreu ali no começo, mas também depois da retomada, né? Principalmente após o cartão vermelho para o zagueiro do Fogão. Realmente um início bem tenso do jogo. A gente começou até um pouco apático, sentindo um pouco a ansiedade da questão do jogo. Então isso causou com que a gente perdesse o controle e tomasse chances importantes, inclusive o gol. Mas depois, partida de 17, o jogo acabou virando, mudando, a expulsão conta bastante, então, e aí a gente conseguiu acalmar, equilibrar e fazer o jogo que a gente está acostumado, que é de imposição, jogar no campo de ataque e criar chance para fazer gol. Foi o que acabou acontecendo no primeiro tempo, e depois a gente conseguiu controlar bem as situações no segundo tempo, apesar de não ter ampliado o placar. Bom, tá então. Verdão aguarda, portanto, o vencedor do duelo entre Santos e Fluminense, e a gente traz em breve aqui no nosso canal Verdão Info informações sobre data, horário e local da grande final. O Verdão será mandante, já que tem a melhor campanha dentre todas as equipes, não perdeu, por exemplo, ainda na competição, né? Até aqui no Campeonato Brasileiro Sub-17. São 13 jogos disputados com 11 vitórias e 2 empates. Campanha sensacional, impecável das nossas crias. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante, o que vocês acharam da expulsão do zagueiro do Botafogo, dos gols do Palmeiras, das atuações individuais aí dos nossos jogadores. Enfim, quero bater um papo com vocês aqui embaixo. E seja membro aqui do canal, né? Tem um botãozinho aqui embaixo também para você ser membro, apoiar o nosso canal, fazer com que a gente continue fazendo esse trabalho voltado às categorias de base. E enfim, você ainda recebe diariamente informações exclusivas sobre as nossas crias da academia diretamente aqui do nosso YouTube. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.